Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Banco de Dados. Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém e a gente vai para a nossa última aula da disciplina de banco de dados. Hoje especificamente nós vamos trabalhar com o MongoDB, vamos continuar trabalhando com o MongoDB. O professor José Eduardo Santarém II é um homem branco, calvo, com cabelos curtos grisalhos nas laterais da cabeça. Usa blusa preta e relógio no pulso esquerdo. Ele é visto da cintura para cima e está sentado em uma sala de paredes beges que tem um quadro abstrato em tons terrosos pendurado. No chão, um carpete listrado em preto e branco. Do lado direito, uma mesa de canto com um porta-retratos e um vaso com flores vermelhas. A tela se divide entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, MongoDB, parte 2. No slide seguinte, uma captura de tela de um documento MongoDB. Bom, esse é o objeto que a gente já conheceu, né? A gente já viu aí o objeto padrão de um banco de dados do tipo MongoDB, que é um documento, e vocês vão encontrar aqui, né, os vários tipos de dados que a gente tem dentro do documento. No slide, uma captura de tela com um arquivo citado pelo professor com os campos ID, Plot, Genres, Runtime, Cast, Poster, Title, Full Plot, Language, Released, Director, Writers, Awards, Last Updated, Year, IMDb, Countries, Type, Tomatoes. Então tem lista como array, tem numérico, né? Aqui a gente tem outro array, então aqui eu estou falando de idioma, aqui eu estou falando de um cast, de um filme, tá? Então aqui cada um desses documentos é relacionado a um filme. No código, o professor circula duas listas, Cast e Language. Bom, quando a gente vai trabalhar com seleção de dados, né, com consultar dados, o processo no MongoDB, pessoal, é bem diferente dos bancos de dados relacionais tradicionais. Na plataforma Cloud, no Atlas, né, que a gente está usando, a gente pode usar a ferramenta Filter, né, na opção Find, para fazer esses filtros, para poder consultar os documentos. Novo slide com uma captura da tela Sample MFlix Movies, com informações sobre o tamanho da coleção e o total de documentos. No lado esquerdo, a opção Find está selecionada. E na barra de pesquisa, o filtro. Abre chave, Runtime, 33, fecha chave. À direita do campo de pesquisa, dois botões, Find e Reset. Abaixo é apresentado o primeiro de dois resultados. Um código com diversos campos sobre um filme, entre eles o campo Runtime, preenchido com 33. Então, olha só. Aqui eu estou usando a coleção Sample MFlix Movies, que são filmes, né? E eu tenho o total de 25.530 documentos. E para proceder à consulta aqui, né, nós vamos usar a ferramentinha Find aqui, ó. Tem que clicar nela, né? Ela vai ficar verdinha para a gente poder usar. E eu estou procedendo uma consulta nesses 23.530 documentos, onde eu estou escolhendo aqui o filtro, eu coloquei aqui, ó, Runtime, 33. Então eu abri chave, escrevi Runtime, 33. Eu escolhi um campo aqui, ó, Runtime, né, e coloquei o valor 33 e procedi, apliquei o Find aqui para proceder à consulta. Percebam que eu escolhi então o tamanho em minutos do filme, eu falei quantos filmes tem 33 minutos, né? E aí me deu como resultado aqui 2 documentos, certo? 2 documentos que o filme durou 33 minutos. Eu recortei a tela, então aqui só aparece a parte da tela onde tem um documento, mas tem uma outra, senão ia ficar muito pequenininho, né? Então ele selecionou 2 documentos aqui. Novo slide com o título Selecionar dados e o tópico realizando uma busca em um campo do tipo Array. Em seguida, 2 capturas de tela. A primeira mostra outro exemplo de pesquisa no campo Filter. Abre chave, Languages, abre aspas, Spanish, fecha aspas, fecha chave. A pesquisa resulta em 1 de 20 de muitos. Abaixo é exibido o código do primeiro resultado, no qual o professor circula o campo Languages e as linhas seguintes, que estão indentadas e preenchidas com strings em azul. Languages, Array, 0, English, 1, Spanish, 2, Italian. A gente poderia proceder também, pessoal, essa consulta por outro campo. Language, por exemplo, está aqui, ó.
mesmo ele sendo um campo do tipo array, do tipo lista, né, ele traria esse resultado. E aí ele disse o seguinte, ó, ele trouxe um de 20, né, de muitos. Né, então vai ter muitos resultados aí, ele vai aparecer primeiro na primeira tela um de 20, de muitos resultados que ele tem, onde eu tenho o idioma do filme, um dos idiomas do filme é o Spanish. Como é uma lista, né, então ele falou, esse filme primeiro aqui ó, é inglês, espanhol e italiano, mas espanhol, né, que é o que eu coloquei, é um dos idiomas. Olha que legal, eu poderia fazer também uma pesquisa por uma lista, né, então eu colocaria no filter aqui, ó, colocaria essa opção. A segunda captura de tela tem o título Árabe ou Russo e mostra o campo Filter com a seguinte pesquisa. Abre chave, Languages, 2 pontos, abre chave, cifrão, in, 2 pontos, abre colchete, abre aspas, Arabic, fecha aspas, vírgula, abre aspas, Rússia, fecha aspas, fecha colchete, fecha chave, fecha chave. Se eu quisesse fazer, por exemplo, árabe ou russo, né, então eu colocaria language, colocaria o in, lembra que a gente usou o in no banco de dados relacional? In, e aqui uma lista. Então é uma chave, né, um colchete onde eu coloco árabe, vírgula, Rússia. Então são 2 campinhos, né? Então se ele encontrar qualquer um desses valores, ele vai selecionar. É a minha maneira de eu fazer uma consulta. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma das funcionalidades mais legais que a gente tem, né, no MongoDB, que é o Aggregation Framework, pessoal. Então, ele é a base para a gente proceder às consultas, né, diferente um pouco desse Find, quando a gente vai programar e integrar com o banco de dados MongoDB, é isso que a gente vai usar. E o conjunto de ferramentas de análise que permite realizar vários tipos de consultas em documentos em uma ou mais coleções. Ele é baseado no conceito de pipeline, tá? Então esse é o conceito que se usa para fazer consulta, proceder consultas num MongoDB. Bom, o pipeline, né, imagina uma esteira industrial, né, onde você coloca lá o produtinho, né, igual a gente vê nos desenhos, e aí isso vai andando até que a gente sai um produto final. O pipeline é isso, né? Então a entrada é uma coleção MongoDB, né, que vai sendo submetida a etapas sequenciais, cada uma com sua operação específica, várias operações vão acontecendo, e aí cada etapa recebe como entrada o resultado da etapa anterior. Então, por exemplo, entrou a coleção, eu procedi uma operação, sai um resultado. Esse resultado vai para a próxima operação, eu procedo a operação, sai um resultado. Esse resultado vai para a próxima, e assim vai sendo, tá? Então ele vai caminhando aí no pipeline, caminhando na esteira. E as entradas e saídas para todas as etapas são documentos. Ou seja, o que a gente tem aqui é um fluxo de documentos, pessoal. Vocês vão perceber que o que pode acontecer em algumas situações é entrar um conjunto de documentos de um jeito e sair de outro completamente diferente, até com estrutura diferente. Bom, o resultado final do pipeline é justamente o conjunto de documentos que se espera. E é possível que as etapas se repitam no pipeline, dependendo do resultado que se espera. Então pode ser que eu tenha uma etapa e depois eu refaça essa etapa de novo, né? Proceda com a mesma etapa de novo. Pode acontecer. Há diversas possibilidades de operações que podem ser realizadas no pipeline MongoDB. Pessoal, se a gente for na documentação do MongoDB, tem muitas operações. Eu vou mostrar algumas para vocês, mas tem muitas que podem ser realizadas. Tá? Dá para a gente fazer uma disciplina de MongoDB, dá para fazer mais de uma disciplina de MongoDB. Aqui é para vocês pegarem o gosto, né, e quererem experimentar mais sobre o MongoDB. A ferramenta Atlas permite a gente operacionalizar, né, construir pipelines lá para a gente ver como é que funcionam esses pipelines de agregação. Novo slide com o título Aggregation Framework, Pipeline, seguido de uma captura de tela da coleção Sample Flix Movies. Na aba Aggregation, 2 áreas. Na parte superior, a informação 25.530 documentos na coleção à esquerda. E à direita, uma pré-visualização dos documentos da coleção. Na parte inferior, à esquerda, um quadro de edição com o botão Add Stage. À direita, um campo em branco onde serão exibidos os resultados após a aplicação do operador. Então, aqui, quando eu abro a telinha das minhas coleções, né, eu tenho aqui, de novo, ó, a minha coleção dos filmes, né, o mesmo número de documentos. Em vez de estar no Find, agora eu vou no Aggregation aqui, ó, e ele vai abrir uma tela parecida com essa. Percebam que aqui, ó, ele tem estágios, né, pode adicionar um estágio. Ó, ele começa no estágio inicial com 25 mil documentos e ele vai listar daqui para cá, ó,
todos os documentos, tá vendo? É só um pedacinho que ele está mostrando aqui, mas aqui é um documento, aqui é outro, e assim sucessivamente vai mostrar os 25 mil documentos. E aí eu posso ir adicionando estágios, então cada quadradinho desse aqui é um espaço para eu adicionar um estágio, e a hora que ele passar por esse estágio, quais o conjunto de documentos que ele vai ter daqui para frente. E assim vai, assim é o meu pipeline aqui no Atlas. Bom, uma das etapas que eu posso fazer, né, uma das operações que eu posso fazer é o match. O match é uma das mais fáceis e mais tranquilas que tem de conhecer no MongoDB, né? Então, ele aplica um filtro no meu conjunto de documentos. Exemplo, eu posso filtrar o meu conjunto de documentos aqui por 2 campos. Novo slide com o título Estágio Etapa, Operador Match. Abaixo, tópicos lidos pelo professor e 2 capturas de tela. A primeira é do quadro inferior para adicionar estágios apresentado no slide anterior. O operador match é aplicado. Abre chave, cast, Brad Pitt, entre aspas, vírgula, language, Spanish, entre aspas, linha seguinte em branco, fecha chave. Eu vou abrir um estágio novo. Eu já vou selecionar lá nesse combo aqui um dos operadores que eu tenho. Eu estou escolhendo match. E aí eu coloquei lá ó, o filtro. Pelo campo cast, tem que ter o Brad Pitt. E no languages tem que ter Spanish. Então eu quero filmes que tenham no cast. O Brad Pitt tenha sido um dos atores. E eu quero que o filme esteja também disponível no idioma espanhol. E aí, a partir do momento que eu aplicar esse estágio aqui, é o conjunto de documentos que eu vou ter daqui para frente. Na segunda captura de tela, a frase Output after match stage, sample of 5 documents. Abaixo, uma pré-visualização dos documentos resultantes. No primeiro, Spanish aparece na lista de languages e Brad Pitt é listado em cast. Eu vou ter 5 documentos. Percebam que esse aqui é um filme que tem o espanhol e percebam que no cast tem o Brad Pitt. Então ele pegou o conjunto de documentos exatamente como está, fez a seleção daqueles 23 mil iniciais, passamos a ter 5. Se eu continuar no pipeline, ele vai continuar operando com esses 5 documentos. Bom, um outro tipo de operador que eu tenho é o group, né? Então, uma etapa de um pipeline possibilita uma saída que pode ser bem diferente do documento original. Então, eu posso mudar a estrutura dos meus próximos documentos. É muito comum que ao passar por uma etapa, o conjunto de documentos passe a ter uma nova construção estrutural, ou seja, um esquema diferente do original, né? A etapa group, por exemplo, né, ela pode aplicar vários operadores de agrupamento mesmo, né, e de agregação, parecido com o que a gente tinha lá no banco de dados relacional. Então, são operadores como sum, AVG, né, que é de média, max, min, accumulator, entre outros. Então, são operações que a gente tem de agregação dentro do MongoDB, é o group que faz isso. Aqui um exemplo, né, se eu quiser agrupar, por exemplo, por idiomas, né, por languages, que é o campinho que eu tenho lá no documento. Então, no agrupamento é realizada a agregação de valor por minutos e também são quantificados os grupos. Novo slide com o título Estágio Etapa, Operador Group e 2 capturas de tela com um novo exemplo de estágio. Na primeira, o operador Group está aplicado. Abre chave, underline ID, espaço, cifrão languages, entre aspas, simples, vírgula. Minutos, espaço, abre chave, cifrão sum, Cifrão runtime, entre aspas, simples, fecha chave, vírgula. Quantidade, abre chave, cifrão sum, 1, fecha chave. Fecha chave. Então eu apliquei um estágio lá, onde eu escolhi, ele vai montar uma estrutura, ou seja, vai aplicar essa estrutura aqui do group, ele vai colocar quais são os languages, ele vai criar um campinho chamado minutos e vai fazer uma somatória, né, uma somatória do campo runtime, e ele vai fazer aqui a quantidade, que é o campinho de quantos filmes eu tenho, e vai somar a quantidade de filmes que eu tenho que atendem aquele determinado idioma. Na segunda captura de tela, a pré-visualização de 4 documentos resultantes. O professor indica os dados do primeiro documento e depois do segundo. Então, olha só o que ele montou aqui. Ele juntou 4 documentos, tá? Um dos documentos, né,
eu tenho uma quantidade que é um filme só, que é com idioma inglês, francês e espanhol, e que dá 122 minutos. Já aqui, pessoal, o que ele fez? Ele juntou, são 2 filmes que juntos dão 243 minutos e que tem o idioma English e Spanish. Então, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está agrupando por idioma. Aqueles 5 filmes que sobraram, né, como que eles estão separados? Então ele foi separando por agrupamento, por idioma. Então o nosso grupo, o nosso campo de grupo é o language. Então aqui ele colocou no primeiro, os que são inglês, francês e espanhol é um grupo. O segundo grupo, que tem inglês e espanhol. Terceiro grupo, e assim vai. E aí os campos de agregação, eu fiz um para somar os minutos e fiz um para somar a quantidade de filmes que tem dentro desse grupo. É assim que ele está usando o grupo. Percebam que agora o objeto que eu tenho de resposta é esse aqui. Certo? E não mais aquele documento completo que eu tinha. Esse é o meu objeto de resposta a partir de agora. O grupo faz isso. Ao citar o novo objeto de resposta, o professor circula a pré-visualização dos documentos resultantes. Novo slide com uma captura de tela dividida em 3 faixas, que são os estágios aplicados nos slides anteriores. A primeira parte mostra o grupo original de documentos, com mais de 23 mil resultados e as prévias ao lado direito. A segunda parte é do estágio com o operador match, que apresenta a prévia de 5 documentos, ainda com os códigos completos. E a terceira parte é do estágio com o operador group, com 4 documentos resultantes, cujas prévias têm um volume de dados menor, com apenas algumas linhas. No meu pipeline, queria mostrar então aqui, quando eu tenho um pipeline grande, tá, que eu começo com quantidade de documentos, tá, os documentos estão aqui, aplico um match, tá, e aí eu vou ter essa quantidade de documentos aqui, são 5 documentos, tá, ainda com o formato original. Depois eu coloco um outro estágio aqui, que é esse do grupo, certo? E aí ele vai ter 4 documentos com esse formato aqui, ó. Ou seja, eu fui transformando completamente meu conjunto de documentos. O meu resultado são esses 4 documentos. Então eu sei que aqui estão só filmes do Brad Pitt, só filmes que têm pelo menos o idioma espanhol, e depois eu separei como que eu agrupei isso aí por como que esses filmes têm o conjunto de idiomas. Então esse é meu pipeline. É assim que a gente vai criando o pipeline, e eu posso adicionar quantos estágios eu quiser. Tá? Posso ir adicionando outros estágios aqui, modificando e chegando no resultado que eu quero. Novo slide com outros 3 operadores aplicados nos estágios. O primeiro operador é match. Abre chave, pula linha, languages. Russian, pula linha, fecha chave. Como resultado, 20 documentos originais. Bom, eu quero mostrar um outro exemplo aqui para vocês, né, de um pipeline, onde eu comecei aqui, ó, fazendo uma consulta, né, um match, todos os filmes que têm o idioma russo. Então percebam que dos meus documentos iniciais, os 20 mil, eu tenho 20 documentos que têm o idioma russo. O segundo estágio é com o operador group. Abre chave. Com indentação. ID, cifrão, year, entre aspas, simples, vírgula. Média minutos. Abre chave, cifrão AVG, 2 pontos, cifrão runtime, entre aspas, simples, fecha chave, vírgula. Quantidade filmes, 2 pontos, abre chave, cifrão sum, 2 pontos, 1, fecha chave. Sem indentação, fecha chave. Como resultado, 20 documentos, cujas pré-visualizações mostram códigos apenas com os 3 campos citados no estágio. Aí apliquei um grupo aqui por ano, né? Então aqui a minha estrutura de agrupamento é o campo ano. Tá? E aí eu quis saber a média a média de tempo dos filmes por ano, e eu quero saber a quantidade de filmes. Então apliquei o grupo. Então eu tenho aqui, ó, a quantidade em 1960 eu tenho 6 filmes, que a média de tempo é 90 minutos. Em 79 eu tenho a média de tempo de 135 minutos e a quantidade de filmes 10. E aí eu peguei, a hora que eu apliquei esse grupo, eu continuei com 20 documentos, só que 20 documentos completamente diferentes do que eu tinha anteriormente. O terceiro estágio é com o operador sort. Abre chave, com indentação, ID 1, fecha chave. Como resultado, 20 documentos apenas com 3 campos, ID, média minutos e quantidade de filmes,
todos com o campo ID como primeiro dado. E depois eu organizei, tá? Apliquei aqui um estágio sort, onde eu indexei pelo ID. Então, quer dizer, eu fui pelo primeiro campo, que é o ano. Então, começa aqui ó, em 1925, 1928, 1930. Peguei o grupo, peguei o conjunto de documentos que eu tinha no estágio anterior, apliquei um sort, né? Apliquei um novo estágio e ele foi organizando. Bom, uma coisa muito legal que dá para a gente fazer no Atlas, pessoal, é exportar, né, o código, né, do próprio MongoDB já adaptado para algumas linguagens. Novo slide com o título Atlas, Exportação Pipeline, seguido do tópico lido pelo professor. Abaixo, 2 capturas de tela. A primeira tem o título da coleção Sample and Flix Movies, com a aba Aggregation selecionada e que mostra botões de edição. O professor destaca o último deles, de exportar. A segunda imagem é da tela Export Pipeline to Language, com 2 documentos distintos, dispostos lado a lado. O primeiro é My Pipeline e o segundo é Export Pipeline to, com a opção Python 3, selecionada em uma lista suspensa. Então, por exemplo, eu vou lá na onde eu tenho o MongoDB e eu posso exportar aqui, ó, esse conjunto de dados. Então, eu vou exportar para uma linguagem e aqui, por exemplo, eu escolhi exportar para Python. Então, esse procedimento que eu faço de agregação, né, que pode ser inclusive com os estágios ou qualquer consulta que eu faça, eu consigo pegar isso aí depois, né, e exportar e já criar o conjunto de comandos que eu posso colocar no Python. Então, no Python eu conecto no banco, depois mando executar exatamente esse conjunto de linhas para ir fazer esse estágio, criar o pipeline numa linguagem. Mas podia ser qualquer outra, tem outras linguagens aqui disponíveis também, além do Python. Isso aqui é muito legal porque nos ajuda no procedimento, né, de operar junto com o nosso banco de dados MongoDB. Novo slide com o título Nova Base por Projeção. Abaixo, uma captura de tela com 3 estágios aplicados à coleção. Operador Limit, com uma amostra de 20 arquivos. Operador Project, que resulta em 20 arquivos. E o operador Out, com os documentos salvos na coleção Filme. Bom, eu posso também criar, pessoal, uma nova base por projeção. Percebam que aqui, ó, né, eu só fechei, né, para ficar mais bonitinho de ver, né, então vocês não estão vendo o conjunto de documentos. Mas percebam que eu comecei com 23 mil documentos aqui, ó, e fui aplicando. Primeiro eu apliquei um estágio com o operador limit, depois eu apliquei um estágio com o operador project, e aí eu apliquei um estágio com o operador out. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma projeção. Ele circula os operadores Project e Out. Certo? Eu estou projetando um conjunto de dados, tá, para gerar uma nova base. O Out aqui vai me fazer isso. Então, percebam que eu comecei com os 25 mil documentos, depois aqui viraram 20 documentos, né, 20 documentos aqui, e eu gerei uma nova base, que eu chamei uma coleção chamada de filmes. Novo slide com o título Nova Base por Projeção e uma captura de tela do estágio com operador Limit, que apresenta 4 linhas. Na segunda, a frase Provide the number of documents to limit e na quarta linha o número 50. Eu fiz a nova base por projeção, eu coloquei um limite aqui para ela ter no máximo 50 documentos. Tá? Isso também pode ser um outro operador que eu tenho. Eu fiz uma projeção, olha que legal que é a projeção, pessoal. Novo slide com o título Nova Base por Projeção e uma captura de tela dividida em 2 partes. À esquerda, um estágio com o operador Project aplicado, seguido de um código com 16 linhas. À direita, a pré-visualização do primeiro de 20 documentos resultantes. Eu criei um novo documento onde eu disse, ó, todo lugar que for o campo título, você vai chamar ele de título dessa forma. Tá? E aí, ele abriu aqui, ó, e chamou de título mesmo. Ó. No código da esquerda, o professor destaca a linha 2. Título, 2 pontos, cifrão title, entre aspas, vírgula. Em seguida, ele circula a 4ª linha do código da direita, preenchida com título, 2 pontos, blacksmith scene, entre aspas. Certo? Aí aqui, o que eu fiz? Eu criei um campo title, né? O title anterior, e aí aqui eu fiz um split onde eu estou separando o título por cada palavra. Então eu criei um array
por cada palavra que eu tinha no título. Percebam que são muitos operadores que a gente pode fazer. No código esquerdo, o professor sublinha a linha 3. Title, espaço, abre-chave, cifrão, split, abre colchete, entre aspas, cifrão title, vírgula, abre aspas, espaço, fecha colchete, fecha chave, vírgula. Depois compara com uma lista nas linhas 5 a 7 do código da direita. Title Array. 0 Blacksmith, entre aspas. 1 Sen, entre aspas. Em seguida, o professor faz mais uma comparação. Na esquerda, ele indica a linha 6, Plot 1. Na direita, destaca Plot, 3 men hammer on a navel and pass a bottle of beer around. Quando eu coloco 1 aqui na frente, por exemplo, plot 1. O que é esse plot 1? Ele vai repetir o plot aqui, ó. Só repetir. 1 na frente é pegar a informação do documento e projetar ela no novo do mesmo jeito. E eu posso fazer várias coisas, pessoal. Eu posso excluir um documento, não colocar um documento, eu posso dar outro nome para ele, né? Então, são coisas que eu posso fazer. Aqui o full plot, por exemplo, eu dei um outro nome. Né? O full plot, por exemplo, né? Eu chamei ele aqui, ó, né? De full plot com um texto diferente. Aqui tinha uma letra maiúscula, aqui eu tirei a letra maiúscula. O professor se refere à linha 7 do código esquerdo. Full plot, com P maiúsculo, entre aspas, simples, cifrão, full plot, com P minúsculo, vírgula. E assim, sucessivamente, são informações que a gente pode tratar dessa maneira para fazer uma projeção. Projeção é pegar um documento, né, e projetar ele de uma forma diferente, com os nomes que eu queira, com os campos modificados e com alterações que eu queira proceder. Fiz isso. Nova captura de tela também de um estágio. Com o operador Alt aplicado, um código com 4 linhas. Na linha 2, a frase Provide the name of the output collection. E na linha 4, meus underline filmes, entre aspas. No lado direito da tela, a mensagem Documents will be saved to the collection meus filmes. Aí eu vou gerar um Alt. Meu estágio Alt vai gerar uma nova coleção chamada Meus Filmes. Basta colocar o Alt, coloquei Meus Filmes, ele vai gerar, na hora que ele executar o pipeline, vai gerar uma nova coleção na minha base de dados aqui, na minha organização. Bom, sobre o banco de dados NoSQL e MongoDB, pessoal. A ideia de apresentar o Mongo, né, em uma pequena parte das funcionalidades é demonstrar, na verdade, que os bancos de dados NoSQL, eles podem ter paradigmas completamente diferentes, né, do que atualmente é o tradicional. Importante que vocês compreendam isso, né? Outros produtos terão características específicas também. Se você for olhar para o banco de dados de grafo, o banco de dados de colunas, eles são também diferentes, que a gente tem que estudar cada um deles. Então a ideia é que eles vão demandar muito estudo, né, para que a gente consiga se apropriar mesmo desse conteúdo que é tão importante para o dia a dia de uma pessoa que atua na área de banco de dados. Deixem sempre a mente aberta para aprender todas essas coisas. É importante que vocês aprendam que cada banco tem uma maneira diferente de operar e que isso vai ser cada vez mais comum. A janela de vídeo do professor fica em tela cheia. Bom, espero que tenham gostado da disciplina, espero que tenham gostado de todo o andamento que a gente teve aí. A gente começou com uma disciplina falando muito de conceito, né? É importante para a formação de alguém que vai trabalhar com banco de dados todos esses conceitos. A gente fez uma parte prática e no final a gente fechou com o NoSQL. Espero que vocês aproveitem muito isso, tanto para o curso quanto para a vida de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br